Povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu dia, sobre a sua vida. Bom, pessoal, estamos terminando o livro de Gênesis. Então, nós vamos ver o capítulo 48, 49 e o 50. Gente, não podia ser o fechamento de uma leitura de maneira melhor, sabe? Uma maneira que os acontecimentos aqui são maravilhosos, são situações que fecham verdadeiramente com chave de ouro a vida desses personagens. Nós estamos aqui acompanhando a vida de José desde o capítulo 37, de forma que nos chega ao capítulo 50, e o livro ele fecha, ele encerra a história de José, de Jacó, seu pai, Israel, juntamente com a bênção que é dada a seus irmãos, a José e a seus filhos. O capítulo 48 vai falar sobre Jacó nos seus últimos dias. Vai um cafezinho aí? Jacó nos seus últimos dias, ele adoece e Jacó percebe que não lhe falta mais muitos dias vivo. Então ele chama José para abençoar José e abençoar Efraim e Manassés, são os dois filhos de José. E aí José vai à casa de Jacó, porque ele sabe que não resta muitos dias para o seu pai. Então Jacó abençoa José. Jacó impetra uma bênção sobre a vida de José e sobre a vida de seus filhos. As mesmas bênçãos de Abraão, de Isaac, que aquela bênção mais comum que a gente encontra dos patriarcas, que tu serás uma bênção, tu serás multidões, multidões sairão de ti, multidões sairão da tua semente, Basicamente essa bênção que Jacó impetra sobre a vida de José e sobre a vida dos filhos dele. Então, no capítulo 48, ele se resume a um encontro que José tem com Jacó, na casa de Jacó. E ele recebe essa bênção e Jacó vai derramar a bênção, vai impetrar a bênção sobre os filhos de José. Já no capítulo 49, ele reúne todos os filhos. E aqui tem uma coisa interessante no capítulo 49. Eu vou falar já já. Então ele começa a chamar desde o primogênito, que é Rubens, e aí vai falar as qualidades de cada um e os defeitos de cada um. Tudo que eles fizeram, tudo que Jacó presenciou na vida dos seus filhos. Rubens, por exemplo, Rubens deitou com uma serva de Jacó. Simeão e eles foram lá atrás para resgatar Tamar. Então, ele vai narrando todas as situações que aconteceram com os filhos dele, e diante dessas circunstâncias, diante dessas situações, Jacó meio que vai colocando diante deles a bênção, por assim dizer. E aqui, em Judá, tem algo muito interessante. Eu não tenho tempo de explicar isso aqui. Talvez eu abra um outro vídeo só para explicar isso aqui. Porque aqui tem uma profecia sobre Jesus Cristo. 49, capítulo 49, versículo 8 em diante, diz assim, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-te como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide,
E aí ele continua. Essa é uma profecia que fala sobre Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, porque a ideia aqui a princípio não é essa, mas fica aqui uma dica, fica aqui uma pimentinha para você poder despertar uma curiosidade em você, para que você possa estudar um pouco sobre isso e você vai ver que lá na frente se cumpre. Então, Jacó vai impetrando as bênçãos sobre cada um dos seus filhos. Chega no capítulo 50, né? No final do capítulo 49, Jacó morre, pede para ser enterrado lá no campo de Macpela, no terreno que ele comprou, que já tinha sido enterrado Abraão, já tinha sido enterrado, quer dizer, não foi Jacó que comprou, foi Abraão que comprou lá atrás. Então já tinha sido enterrado Abraão, já tinha sido enterrado Isaac, todos eles com as suas esposas. Ele, o próprio Jacó, já tinha enterrado uma das mulheres deles, que era Leia. E agora ele fala assim, olha, eu quero ser enterrado lá. Chega no capítulo 50, é feito uma comitiva. No final do capítulo 49, Jacó morre. O início do capítulo 50 vai dizer como é que é feito o processo. Porque José mora no Egito, está morando no Egito, todo mundo está morando no Egito. Então José aprende as técnicas de embalsamento. Então José pega seu pai, pega as pessoas que são responsáveis por esse processo no Egito e eles vão embalsamar o corpo de Jacó. E a Bíblia vai dizer que o pranto, o luto é feito por 70 dias. Veja isso. E isso só é possível, claro, porque o corpo de Jacó foi embalsamado. Agora, o capítulo 50, ele fala de uma coisa que me chama muita atenção, que é a honra. Jacó morreu em honra, que Jacó, depois de ter sido embalsamado, José vai até Faraó pedir permissão para enterrar seu pai, porque ficava distante do Egito. E a Bíblia vai dizer que tem um cortejo. Oh, irmãos, é feito um cortejo. E quando esse cortejo chega nas terras de Efron, os habitantes de Efron, eles comentam que nunca viram um cortejo tão grande como aquele. Tinha todos os filhos de Jacó, todas as famílias dos filhos de Jacó, tinha os anciãos dos egípcios, os anciões da casa de Faraó, os anciões do povo do Egito, e eles dizem que nunca viram um cortejo como aquele. E que certamente, dizem eles, era um cortejo egípcio. Irmãos, isso é fantástico. Por quê? Porque Jacó começa os seus dias, Jacó começa a sua história fugindo da casa de seus pais, retorna, é acolhido, tem a fome. Seus filhos fazem um monte de besteira, vendem um dos seus filhos. Jacó é levado para o Egito. Quando chega a morte de Jacó, Jacó ele é cortejado, ele tem um cortejo fúnebre mais marcante que o povo daquela terra já tinha visto. Ou seja, Jacó morre em honra. Eu queria muito que você gravasse isso. Jacó morre em honra. E a Bíblia vai dizer que ele é sepultado. E depois vem a dúvida dos filhos de Jacó, dos irmãos de José, se José ia permanecer sendo benevolente com eles e tal. E aí tem aquela famosa frase de José que ele diz, olha, capítulo 50, versículo 19. E José disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou por bem. José está dizendo, olha, o que vocês fizeram
por mim já está resolvido, por mim já está perdoado. E tudo de mal, tudo de ruim que vocês fizeram, Deus pegou tudo isso e transformou em bem. Então não se preocupem, eu continuarei alimentando vocês, eu continuarei cuidando de vocês, eu continuarei alimentando vocês e seus filhos. E o capítulo 50 também, já no final do capítulo, vai dizer que José morre. E José faz o mesmo pedido que Jacó, ou seja, porque José conhecia a história, conhecia as promessas, e ele diz, olha, haverá um tempo que Deus vai visitar vocês. Eis que eu morro agora na terra, mas, quando esse tempo chegar, não deixem os meus ossos no Egito. Levem os meus ossos junto com vocês, pois eu quero ir junto com vocês, ainda que seja apenas os meus ossos, né? Fazendo uma síntese dessa palavra de José. E assim foi. Então, nós terminamos assim o capítulo 50, terminamos assim o livro de Gênesis. Hoje ainda, nós vamos dar início ao livro de Êxodo, encerrar esse vídeo, começar outro, para que a gente possa dar início ao livro de Êxodo. E qual é a aplicação disso tudo? Nós temos a honra de Jacó, nós temos as promessas que se cumprem na vida de José, nós temos a honra que os filhos de José recebem, nós temos uma profecia que é referente à tribo de Judá, que a partir daqui vai ser uma tribo de Judá, de onde viria o nosso Messias. Então, o livro de Gênesis não poderia, né, se encerrar de maneira tão gloriosa. Então, mais uma vez, eu espero que você esteja gostando. Compartilhe aí esse vídeo aí com seus colegas, com seus amigos, com a galera do seu grupo, né? Tem muita coisa boa ainda pra gente, tem muita coisa boa pra gente aprender. E que verdadeiramente esse pequeno tempo que a gente está junto, vocês possam estar sendo edificados. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia de edificação da nossa vida, edificação do nosso caminhar com Deus. Ok? Então, beijo no coração, que Deus te abençoe. Até o livro de Êxodo. Tá bom?